Olá, hoje vamos falar sobre interdisciplinaridade. É, a partir da década de 70 começaram a surgir críticas relacionadas ao ensino descontextualizado. No Brasil, só na década de 90 o tema interdisciplinaridade chegou com força, né? Depois da publicação da LDB e de outros documentos que norteiam a educação nacional, como os parâmetros curriculares e as diretrizes. A LDB não deixa claro, não deixa de forma explícita o ensino porém, deixa subsídios para esse entendimento, para o entendimento de que o currículo nacional deve ser pautado na interdisciplinaridade. Para confirmar esse entendimento, surgem os parâmetros curriculares e as diretrizes curriculares que comprovam, né, esse entendimento e trazem a interdisciplinaridade como base para a criação dos currículos escolares, tá? Mas para entender o que é interdisciplinaridade, a gente precisa também saber o que é a multidisciplinaridade, tá? A pluridisciplinaridade, a transdisciplinaridade, né? São metodologias, são aspectos didáticos pedagógicos que diferenciam dos outros, tá? Então, quando a gente tem, para entender, né? Quando a gente tem um trabalho multidisciplinar, significa dizer que temos muitas disciplinas. Então, multi, tá? A palavra multi significa muitas, tá? Multi, deixa eu tentar marcar aqui. Multi significa muitas disciplinas. Então, são mais de uma disciplina. Aparentemente, elas não têm relação uma com a outra, ou seja, elas estão no mesmo ambiente, mas elas não se relacionam, não conversam umas com as outras, né? Cada disciplina ela permanece com a sua metodologia própria, né? Cada uma dessas disciplinas tem a sua metodologia, tem os seus resultados esperados e não há um resultado integrado, né? Porque elas buscam alcançar os seus objetivos próprios, sem nenhuma relação umas com as outras, mesmo estando no mesmo espaço, ou seja, na escola, no ambiente escolar. Temos aí várias disciplinas, porém, a matemática não conversa com história, não conversa com filosofia, né? O estudante, por exemplo, no primeiro ano de uma escola, ele tem no primeiro horário a aula de matemática sobre numerais, na segunda aula física, na terceira biologia sobre vírus, e aí ele não tem nenhuma relação entre essas disciplinas, tá? Então aí a gente tem um exemplo de um trabalho multidisciplinar. Por outro lado, a gente tem a interdisciplinaridade, o trabalho interdisciplinar, que é justamente o oposto de tudo isso. Apesar de serem várias disciplinas, elas têm uma interconexão, uma relação, tá? Acontece um intercâmbio de saberes, tá? Um diálogo de saberes, tá bom? Então, na interdisciplinaridade, a gente observa um intercâmbio mútuo, né? E integração de diversos conhecimentos de forma recíproca e coordenada. Então, esse intercâmbio, ele é dado e ele é recebido. Esse diálogo é um diálogo recíproco, onde a matemática contribui com história e história contribui com matemática, né? Mas para que haja essa relação, esse intercâmbio, há uma ação coordenada. O que significa dizer? Co significa coletivo e ordenada, planejada. Então, é uma ação coletiva e planejada, né? Uma coordenação coletiva.
A perspectiva, né, na metodologia interdisciplinar é comum a todos e existe uma integração de resultados, se busca resultados juntamente, coletivamente, tá bom? Com uma metodologia em comum, se conversa como vai ser trabalhado, tá? Permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém buscam soluções dos seus próprios problemas através da articulação com outras disciplinas, tá? Então, na interdisciplinaridade, não se busca criar novas disciplinas, nem novos saberes, tá? Cada disciplina que já existe permanece com as suas características próprias, né? Matemática continua sendo matemática, né? Com seus objetivos próprios. Porém, o que muda é o seguinte, é que as disciplinas, apesar delas continuarem com suas características próprias, elas buscam soluções dos seus próprios problemas, porém articulando com os saberes de outras disciplinas. É quando eu falei que na interdisciplinaridade, matemática contribui com história e história contribui com matemática, tá? É uma contribuição, um diálogo recíproco, tá? Elas permanecem sendo matemática, história, né? Mas elas conseguem atingir os seus objetivos com a ajuda de outras disciplinas. Porém, gente, o que vocês precisam entender é que entre a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade existe a pluridisciplinaridade, tá bom? Tá aqui, destacada. A pluridisciplinaridade, que para alguns autores, a pluridisciplinaridade faz parte da multidisciplinaridade, tá? É como se fosse um tipo de multidisciplinar, um tipo de um trabalho multidisciplinar. Mas o que é que muda? Vejam nessas imagens. Como a gente viu, né, a multidisciplinaridade é um trabalho onde várias disciplinas, esses quadrados que estão aqui, eles estão representando as disciplinas, tá? Então, imaginem que cada quadrado desse é uma disciplina diferente no ambiente escolar. Então, na multidisciplinaridade, existe uma temática em comum, porém não existe relação nem coordenação entre as disciplinas, tá? A gente está no ambiente escolar e elas não conversam, não dialogam, cada uma disciplina dentro do seu quadrado. No trabalho pluridisciplinar, é como se a gente começasse a encaminhar para a interdisciplinaridade, né? A gente percebe que temos aí as disciplinas, porém existe uma pequena, uma sutil, uma relação entre essas disciplinas, né? Uma pequena coordenação, uma relação entre elas, tá bom? Mas essa ação, ela não é coordenada, não é uma ação coordenada nem planejada. É como se, por exemplo, na escola, o professor de geografia estivesse ministrando aulas sobre Guerra Fria, e aí ele percebe que o professor de história também está trabalhando esse conteúdo, né? E aí eles conversam entre si e decidem trabalhar em comum. Porém, esse diálogo foi entre professor de História e Geografia. Não aconteceu uma ação coordenada, tá? Então, por isso, não podemos dizer que é um trabalho interdisciplinar, tá? Então, cuidado aí para não confundir pluridisciplinar com interdisciplinar, tá bom? Então, no trabalho pluridisciplinar é uma pequena relação, um pequeno diálogo, tá? Ainda não existe uma ação coordenada, como, por exemplo, na interdisciplinaridade que a gente vai ver agora. Essa imagem que representa a interdisciplinaridade, onde cada quadrado representa uma disciplina e elas conversam, dialogam entre si. Mas o que diferencia
é ação coordenada. Ação coordenada, ação planejada, tá? É uma coordenação coletiva, de um trabalho coletivo. Então, essa representação, ela pode ser da coordenação pedagógica da escola, como de uma disciplina específica, onde cada disciplina vai contribuir, né, dentro do seu limite, dentro do para a realização desse intercâmbio, né, dentro da sua fronteira disciplinar e sem perder as suas características, tá? Como a gente viu na interdisciplinaridade, cada disciplina continua com as suas características próprias, tá bom? Então, esse é um trabalho, um exemplo de trabalho interdisciplinar. Bom, além da interdisciplinaridade, temos aí uma etapa superior à interdisciplinaridade, que é a transdisciplinaridade. É um trabalho além da interdisciplinaridade, tá? Então, a transdisciplinaridade, o trans significa além, tá? Trans vem de além, tá? Sem limites, ou seja, não tem apenas um diálogo, elas estão juntas, né? Não é apenas um diálogo, elas estão juntas no mesmo objetivo, né? Então, ela não atinge apenas as intenções ou reciprocidades. Na transdisciplinaridade, as disciplinas não estão preocupadas com seus objetivos próprios, né? Mas o que acontece? Elas situam essas relações no interior de um sistema total. É uma interação global das várias ciências. Dentro da transdisciplinaridade, a gente não consegue identificar qual é a disciplina que está dialogando naquele momento, porque elas estão tão articuladas que a característica da disciplina, ela fica transparente, tá? Então, é uma ação inovadora, né? Não é possível separar as matérias. Então, a gente sabe que na nossa realidade do dia a dia de professor, né, de escolas, sabe que para trabalhar de forma transdisciplinar requer um planejamento maior, né? Requer tempos de planejamento, de diálogo e tudo mais. Então, fica como sugestão o trabalho de projetos transdisciplinar, né? Temos aí nos documentos os temas transdisciplinar que podem ser dialogados na escola, planejados para trabalhar de forma transdisciplinar. Qual é o benefício de trabalhar de forma transdisciplinar? Porque as disciplinas, elas estão tão articuladas que os conteúdos, eles vão contribuindo uns com os outros, fazendo com que o estudante construa um saber mais significativo, tá bom? Então, gente, o que os documentos oficiais que norteiam a educação brasileira fala sobre a transdisciplinaridade. Como eu falei no início da aula, a LDB, tá? As Leis de Diretrizes e Base da Educação, não traz a transdisciplinaridade de forma explícita. Porém, a LDB, ela dá subsídios para o entendimento de que o currículo brasileiro deve ser pautado na interdisciplinaridade. Após a LDB, temos aí a publicação dos parâmetros curriculares nacionais e das diretrizes curriculares nacionais, né? Então, para o ensino médio, né, as diretrizes no artigo 8 diz o seguinte, ó: na observância da interdisciplinaridade, as escolas terão presente que, inciso 1, a interdisciplinaridade nas suas mais variadas formas partirá do princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, deixa eu marcar, de negação, de complementação, de ampliação, de iluminação, de aspectos não distinguidos. Então, aqui a gente tem que todo conhecimento, ele precisa de outros conhecimentos, né?
Para quê, gente? Para que possamos questionar, né? Negar, complementar saberes, ampliar saberes. No inciso 2 das diretrizes diz o seguinte: o ensino ele deve ir além da descrição e procurar constituir nos alunos a capacidade de analisar, de explicar, de prever e intervir. Então, o ensino ele deve ir além, né, de conhecimentos de descrição, deve trazer competências e habilidades para que o aluno consiga analisar, explicar, prever, intervir objetivos que são mais facilmente alcançáveis se as disciplinas elas estiverem integradas, estiverem conversando, né, se articulando dentro das áreas de conhecimento e assim puderem contribuir cada uma com a sua especificidade para o estudo comum de um problema concreto ou para desenvolvimento de projetos de investigação ou de ação. Então, essa integração entre as disciplinas, ela deve acontecer para que os estudantes consigam resolver problemas reais do cotidiano, né? Para que ele possa desenvolver projetos de investigação ou de ação. Então é muito importante a interdisciplinaridade, o trabalho interdisciplinar por esses aspectos, tá bom? Os parâmetros curriculares nacionais, são recomendações, é um documento, né, que traz recomendações para os professores trabalharem, construírem os currículos escolares, pensando numa melhor qualidade do ensino, tá? Então, o que diferencia das diretrizes, né, os parâmetros curriculares, o que é que diferencia das diretrizes? É que as diretrizes, elas são documentos legislativos, são leis, tá? Então, aqui, ó, são leis. Vejam que aqui no artigo 8 a gente tem o verbo terão, presente que, o imperativo, tá? Então, diretrizes curriculares nacionais são documentos legislativos que trazem leis. Já os parâmetros são recomendações, tá bom? Porém, são recomendações que complementam o que dizem as diretrizes, tá? Então, nos parâmetros curriculares, a gente percebe, podemos ler que cita da seguinte forma, quando se fala de interdisciplinaridade. Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas. Perdão, gente, deixa eu colocar aqui a caneta. Criar novas disciplinas. Então, o objetivo não é criar novas disciplinas e nem novos saberes, tá? Mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. Então, tudo que a gente já falou até agora, né? Então, os parâmetros dizem que a interdisciplinaridade ela não veio para criar novos saberes, novas disciplinas, mas fazer com que os conhecimentos das várias disciplinas contribuam para a resolução de problemas concretos, para fazer com que o estudante compreenda determinado fenômeno, né, sobre diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem a função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e problemas sociais contemporâneos, tá bom? E, além disso, nos parâmetros curriculares diz o seguinte: a interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade, mas integra as disciplinas a partir de compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação, negociação, de significados e registro sistemático de resultados. Então, a gente percebe que uma informação complementa a outra. Aqui
Aqui, gente, a gente tem um exemplo de um trabalho interdisciplinar, né? Percebam que, como a gente já viu, o trabalho interdisciplinar, ele é pautado no diálogo, na relação entre as disciplinas, e é um trabalho coordenado, tá bom? Então, para que haja um trabalho interdisciplinar, é importante que haja uma ordenação coletiva. Então, a gente tem aí um exemplo de um trabalho interdisciplinar. Geralmente, nessa ação coletiva, nessa ordenação coletiva, a gente tem um tema a ser trabalhado, tá? E aí, nesse exemplo, a gente tem a temática epidemias, endemias e pandemias. Então, temos aí, ó, exemplos de disciplinas diferentes, de áreas diferentes que estão contribuindo para essa temática dentro, obedecendo às suas particularidades próprias, tá? Então, aí, ó, temos aí língua portuguesa trazendo o conteúdo romantismo e o mal do século, que contribui para essa temática, né? Temos história, a gripe espanhola no entreguerra, que também vai estar contribuindo com essa temática. Biologia, podendo trabalhar vírus, né? Geografia, a urbanização e epidemias, né? Matemática pode trabalhar a estatística de infectados, né? Do infectados. E a química, composição das vacinas. Então, percebam que cada uma disciplina tem as suas características, traz os seus conteúdos, mas estão contribuindo para essa temática em geral, tá bom? Aqui temos outros exemplos de temas que podem ser trabalhados de forma interdisciplinar, né? Cada disciplina contribuindo com as suas particularidades, né? O tema trânsito, problemas relacionados às pessoas com situações de rua no Brasil, a padronização do belo e a indústria estética, queimadas no Brasil, petróleo e seus impactos socioambientais, a representação do negro na arte e na mídia. Então, são apenas sugestões onde vocês podem levar para suas escolas, conversar, dialogar, incluir novas disciplinas, se for o caso, criar novas temáticas, né? Pensar em novas temáticas. E é isso, gente. Essa foi mais uma aula. Agradeço a atenção de vocês. Até breve.